uma reportagem já aberta aqui, vou colocar para o Sakamoto trazer análise desse contexto mais político, né? Porque o PL quer usar o áudio divulgado por Moraes para turbinar o elo entre Bolsonaro e Ramagem no Rio de Janeiro. Faz sentido isso? Integrantes do Partido Liberal tentam diminuir o impacto da divulgação do áudio, possivelmente gravado pelo próprio Ramagem, que é do PL também do Rio de Janeiro, em reunião com o ex-presidente Bolsonaro em 2020. Eles esperam que a repercussão aumente o número de eleitores que associem o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro ao ex-presidente, por incrível que pareça, né? Uma associação totalmente estranha, porque implicaria numa interferência, num crime, né? Mas o PL teria visto, segundo a apuração do Yuri Eiras da Folha, que isso pode trazer um elo e turbinar a pré-campanha de Alexandre Ramagem, que aparece bem atrás nas pesquisas. Vamos lembrar que quem lidera é o Eduardo Paes, o atual prefeito do PSD. Em segundo lugar nas pesquisas aparecem o pré-candidato do PSOL, Tarcísio Mota, e só depois o Alexandre Ramagem. Dias depois dos ministros do Moraes, em específico, quebrar o sigilo da gravação de encontro, o Bolsonaro mantém agendas públicas nessa semana com o Ramagem na capital. O Ramagem postou um vídeo, né, hoje ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Tá no ponto aí, pessoal? Se tiver, roda. Então, Sakamoto, daqui a pouco a gente coloca. Não tá na agulha ainda. Sakamoto, me conta, e aí? Faz sentido turbinar o elo entre os dois, sendo que, teoricamente, um pode estar complicando a vida do outro? Ô, Diego, tem aquela máxima de que a gente, às vezes, com a vida nos entrega limões e a gente faz uma limonada, né? Mas neste caso, né, o limão é tão azedo, tão azedo, tão azedo, que caso seja utilizado para consumo humano, vai gerar indigestão nos envolvidos, infelizmente, né? O que acontece é o seguinte: o PL, o entorno do presidente Jair Bolsonaro, é claro que neste exato momento estão tentando normalizar, minimizar, dizer que foi um tiro na água, que aquilo foi fraco, que aquilo não teve impacto, que tudo aquilo, se é aquilo, então aquilo mostra apenas que Ramagem e Bolsonaro tomaram todos os cuidados e que não cometeram crime nenhum. Né? Eles estão fazendo a chamada tática do doido, né? Que é aquela coisa, diante de uma coisa que é clara, ou seja, existe um claro cometimento de crime, ou pelo menos indícios, né, de cometimento de crimes, não só, e a gente vamos falar, não estamos falando só de crimes com relação àquela conversa, mas estamos falando de tudo, né? De espionagem, de utilizar a estrutura do Estado, da Agência Brasileira de Inteligência, do Gabinete de Segurança Institucional para a defesa do filho do presidente da República, que por um acaso é o senador da República, mas para a defesa. A gente estava falando também de monitoramento legal, de um monte de coisa, né? Mas neste caso específico, né, a gente tem uma reunião ocorrendo no seio do governo, no Palácio do Planalto, para discutir como utilizar a estrutura do Estado, como, tipo, pressionar, inclusive, auditores da Receita Federal, no meio de uma investigação contra o primogênito do presidente. Então, o que acontece? Aquilo é muito claro que aquilo não é uma coisa boa. Aquilo claramente não é uma coisa boa, não é legal, né? Não é uma coisa bonita de se ver. Só que daquilo, diante do óbvio, o que sobra para o pessoal é falar o quê? Olha, não é nada. Veja só, aquilo é absolutamente nada. Pega uma frase do Bolsonaro, descontextualiza e tira. Olha, o Bolsonaro estava preocupado. Olha, no momento que ele fala. Gente, é o seguinte, ó, até para garantir, porque não estamos fazendo nada de errado, hein? Então, se tiver alguém gravando. Aquela frase que mostra apenas que tem gente grampeando. Ele sabia que podia ter gente grampeando aquela conversa. Mas, tipo, ele comentar isso não tira a natureza daquela discussão, de discutir com advogados como, tipo, salvar o pescoço do Flávio Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto, utilizando a estrutura do Estado brasileiro para isso, o que é ilegal. Defesa do Flávio, totalmente legal, mas desde que seja feito, sei lá, no Vivendas da Barra, em outro lugar. Né, na casa de 6 milhões de reais, em outro lugar, não naquele local onde estava sendo realizado, que era a sede do governo, com a estrutura do governo. Então, o que acontece? Diante do óbvio, o que sobra, né, para o entorno é falar: não, tá tudo bem, tá tudo bem. E as informações que chegaram até nós, só para concluir, as informações que chegaram até nós nos últimos tempos, Diego, é que o presidente Jair Bolsonaro ficou possesso com o que aconteceu, para dizer o mínimo. Ele ficou muito irritado com o que ter sido gravado, né, e aquela gravação ter sido mantida no celular do Ramagem.
Ele ficou bravo, ele ficou irritado, mas ele foi também informado, ele foi convencido por pessoas do lado a não tomar nenhuma atitude por enquanto, porque isso poderia ser chancelar, né, o que aconteceu, chancelar a denúncia, chancelar essas informações que estão circulando de que realmente teria cometido crime, por isso que ele estava cortando a relação. Só que, e aí concluo, né, Hamas está com 7% nas intenções de voto do Rio de Janeiro. Né? Ele está atrás do Tarcísio Mota no Datafolha e está atrás de Eduardo Paes, que tem 53%. Mesmo as sondagens do PL estão dando mais de 30 pontos de diferença. Em suma, o que está sobrando, na verdade, né? E aí eu também quero ouvir a Carla, que eu sei que ela tem apuração nisso, é que o que tá circulando também no Rio de Janeiro é que Bolsonaro preferiria, neste momento, o general Eduardo Pazuello, que foi o seu ministro da Saúde, no lugar de Alexandre Ramagem, que foi o seu diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Olha que interessante. A ABIN, você teve o escândalo da espionagem. Ilegal. No caso do Pazuello, você teve um escândalo de milhares e centenas de milhares de mortes por Covid-19. Só que, na balança das coisas, parece que o escândalo de espionagem, né, acaba atingindo mais a relação de Bolsonaro com Ramagem, a relação de confiança. Enquanto no escândalo da Covid-19, nós só temos mortos. Vamos ver